Neste vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as curvas de crescimento e como você deve interpretar elas para avaliar o estado nutricional do teu bebê. Caso você tenha um bebê que seja pequeno, caso você tenha um bebê que tenha dificuldade de ganho de peso quando você começa o acompanhamento, entre uma consulta e outra que você pesa o bebê, você começa a observar que ele não está com um ganho de peso satisfatório, e isso está deixando você aflita, insegura, você não sabe se você está fazendo a coisa certa. Então, hoje eu resolvi trazer esse tema para a gente conversar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Diane, eu sou nutricionista e aqui a gente conversa sempre sobre amamentação e introdução alimentar. Todas as quartas-feiras eu estou aqui ao vivo, 1h30 da tarde, para a gente conversar sobre temas variados relacionados à amamentação e introdução alimentar. Seja bem-vinda e vamos começar a nossa aula de hoje. Na verdade, assim, quando eu defino os temas, normalmente isso acontece porque me acende um alerta relacionado a alguma coisa. E foi o que aconteceu nessa semana. Eu recebi 2 pessoas aqui na minha clínica. Eu tenho uma clínica de vacinas, então além de eu fazer aqui essa parte online, eu faço atendimento presencial nesta área de vacinas. E essas 2 pessoas me falaram a mesma coisa. E que o bebê estava com muita dificuldade de ganho de peso. Então elas estavam inseguras, estavam aflitas, uma das 2 até chorou, ficou bem nervosa em relação a essa situação, né? Porque quando o bebê nasce, a gente é muito inseguro, né? Então tudo que alguém fala pra você que você está fazendo de errado, você fica na dúvida, né? Será que eu estou mesmo fazendo errado? Deixa eu ligar meu ar-condicionado aqui. Ok, eu esqueci de ligar antes. Enfim, essas 2 pessoas vieram conversar comigo e eu pensei, nossa, acho que a gente precisa conversar sobre esse assunto. É um assunto que eu sei que deixa as mamães extremamente inseguras, nervosas, e também é um assunto muito comum. Parece que não, mas espera você ter bebê para te ver que tudo vai ser relacionado ao ganho de peso do bebê. E a gente precisa interpretar as curvas de crescimento da maneira correta, que eu vejo que não é o que acontece na grande maioria das vezes. As pessoas interpretam a curva de crescimento e avaliam o bebê como se ele fosse apenas um número. Mas ele não é. O bebê é muito mais do que um número, né? E essa avaliação incorreta da curva de crescimento traz vários malefícios. Insegurança da mãe, aí mesmo que é baixo o ganho de peso do bebê, nervosismo, irritabilidade do bebê, da mamãe. Mas, além disso, tem uma parcela grande de pessoas que quando caem neste conto, né, nessa interpretação errada da curva de crescimento, começam a introdução alimentar antes ou começam o uso de fórmula alegando que este bebê precisava ter ganho XX peso e ganhou só X peso. Então é uma coisa que a gente tem que ficar bem atenta, né? A gente tem que entender. Infelizmente, nós estamos numa era que a gente precisa entender, ter um embasamento um pouquinho maior sobre os cuidados do nosso bebê para a gente poder se sentir um pouquinho mais seguro, porque estamos na era da comparação, né? Então a gente se compara o tempo inteiro com outras mamães que estão passando pela mesma fase que nós, né? Mas o que são essas curvas de crescimento? As curvas de crescimento, elas foram desenvolvidas pela Organização Mundial de Saúde e quando eles foram fazer essas curvas de crescimento, eles fizeram com o objetivo de servir como um parâmetro para a população geral, para a gente conseguir observar o estado nutricional dos bebês e das crianças. Quando foi feita essa curva, eles avaliaram 8.500 crianças de 6 continentes diferentes. E esse estudo, esse acompanhamento, ele foi de 1997 até 2003. Então, assim, para te ter uma noção que isso está bem aquém da nossa realidade, né? Já que estamos em 2023. Essas curvas de crescimento, elas foram elaboradas há 20 anos atrás. Faz um tempinho aí, né? E precisariam ser atualizadas, né? Mas ainda não foram. As curvas, elas servem como base e aqui no Brasil, elas são amplamente utilizadas e elas são recomendadas pelo Ministério da Saúde, tá? Eu vejo que a Sociedade Brasileira de Pediatria também posta bastante, fala bastante sobre isso, porque até então é o único parâmetro que a gente tem de avaliação de bebês, né? De comparativo. Elas são divididas
por dois tipos de avaliação. Um deles se chama percentil e o outro se chama score. Esse percentil e esse score são réguas de avaliação. Os dois têm a mesma função, são extremamente parecidos. Existe uma linha que normalmente, quando ela é estampada, ela é uma linha verde, e essa linha verde seria metade da população. Acima tem 3 tópicos a mais, abaixo tem 3 tópicos a menos, tanto no percentil quanto no score, tá? Tanto faz qual que você for escolher ou qual você tem na sua carteirinha. Existem 4 curvas de crescimento: perímetro cefálico em relação à idade do bebê, peso em relação à idade, altura por idade e IMC por idade. Essas 4 curvas elas são utilizadas, mas as mais utilizadas é o peso, a altura e o perímetro cefálico, principalmente no primeiro ano de vida do bebê, tá? A gente sempre vai utilizar ela como um padrão de acompanhamento. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver altura, deixa eu pegar um peso por idade aqui. Peso por idade, aqui. Aqui sempre vai ter o peso do bebê, aqui sempre vai ter a idade do bebê. E ela é dividida por meses, tá? Existem as curvas de crescimento de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos e de 5 a 9 anos. Então você vai ver a idade do teu bebê e vai escolher a curva de crescimento que está se adequando à idade dele, tá? Então vamos supor assim, que você tá com um bebê de 3 anos. E esse bebê, ele tá com 15 quilos. Então você vai pegar uma caneta, um lápis, 3, você vai subir para achar o peso aqui, né? 15. Aqui, esse bebê estaria aqui, ó, um pouquinho acima da linha verde, ó, tá vendo? Isso quer dizer o quê? 50% daquela população que foi avaliada, ela tá aqui nessa linha verde. Os outros 50%, eles estão divididos, ou estão para cima da linha verde, ou estão para baixo da linha verde. Isso quer dizer o quê? Se você tem um bebê que tá aqui, ó, vamos supor que ele esteja aqui em cima, no percentil 85. O teu bebê é um bebê que ele é maior que 85% da população. Se esse bebê ele tá abaixo, ele tá aqui no percentil 15, isso quer dizer o quê? Que o teu bebê é um bebê que está abaixo de 15% da população, tá? Abaixo do tamanho ou da estatura, ou conforme o gráfico que você esteja avaliando. A gente precisa ficar atento que o nosso bebê ele tem que estar na linha verde? Não. Nosso bebê não precisa estar na linha verde. Vou dar um exemplo para você. Eu sou uma pessoa alta e magra. Sempre fui. Meu marido é alto e magro. Tem alguma chance da minha bebê, a Maria, por exemplo, quando nasceu, né? Estar aqui embaixo na estatura? Não. Possivelmente ela vai estar aqui em cima, né? Foi o que aconteceu, né? Maria está sempre aqui acima da curva de crescimento. Isso quer dizer que tem alguma coisa errada? Não. Isso quer dizer que por genética ela é uma criança alta, né? E ela é mais alta do que a média da população mundial. Mas o meu bebê é pequeno, eu sou pequena, meu marido é pequeno. Então, possivelmente, tu vai ter um bebê com pequeno também, né? Pequena estatura, dependendo do peso de vocês também, né? A genética influencia muito. Então, você precisa ficar atento, não com o objetivo de que o teu filho fique na curva verde, ou percentil 50. Você tem que ficar atento que ele precisa estar em curva ascendente. Mas tu pode ter um bebê grande, tu pode ter um bebê pequeno. Você pode ter um bebê que tem uma facilidade enorme de ganho de peso e você pode ter um bebê que tenha muita dificuldade de ganho de peso. E o objetivo da curva não é que ele chegue na linha verde. O objetivo da curva de crescimento é que teu bebê esteja em curva ascendente e não em curva descendente, né? Então, por exemplo, ele nasceu, ele tá vindo, ele tá crescendo. Agora, se tá acontecendo assim, teu bebê nasceu, aí ele veio aqui na curva, aí ele fez isso daqui, aí sim tem alguma coisa errada, que você precisa avaliar, né? Precisa observar esse bebê, ver se ele tá com alguma alergia alimentar, alguma dificuldade na amamentação. Se você tiver alguma dúvida, se está assistindo essa aula gravada, deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo assim que possível, tá? Lembrando que aqui no Instagram, todas as quartas-feiras, eu estou falando alguma coisa, algum tema relacionado à amamentação e introdução alimentar. E aceito sugestão para as próximas lives também, tá? Queria falar dos meus cursos também. Se você ainda não me conhece, eu tenho 2 cursos online que você consegue aprender mais sobre amamentação,
que é o curso Mamãe Neném, e aprender mais sobre introdução alimentar, que é o curso Bebê com Milão. O link tá aqui no perfil, tá? Espero que eu tenha te ajudado a avaliar, interpretar as curvas de crescimento. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Um beijo, até a próxima!